Olá! A música como religião, a fotografia como paixão. Para o nosso convidado de hoje, música e fotografia são os dois eixos principais da sua vida artística no atual momento. Mas ele, que começou a tocar blues aos 13 anos, foi também piloto de avião e arquiteto. Jorge Santos morou por 30 anos na Europa, principalmente na Espanha, e sobreviveu lá da sua arte, não é? E voltou há uns 9 anos para a terrinha aqui em Minas Gerais, onde você nasceu em Varginha. Jorge, a primeira coisa que eu queria te perguntar, nós, seus colegas do Colégio Universitário e de outros lugares, nós te tratamos por Black. Eu me lembro muito bem que esse apelido veio naquela esteira de Black is Beautiful, dos anos 70. E, claro, com todo respeito, você era um jovem muito lindo quando eu te conhecia aos 19 anos e continua, com todo respeito, um homem muito bonito. Eu quero te perguntar, então, começar a nossa conversa. Pela infância, eu vejo que no seu Facebook você dá um lugar de destaque à influência paterna, ao seu pai. Você fala sempre com muito respeito, assim, dos seus pais, mas eu tenho dos de meus seu pai. pais, Isso. exatamente. Fala um pouquinho, assim, dessa infância. A minha infância, ela aconteceu lá em Varginha. Varginha, eu nasci lá por uma coincidência. Meu pai trabalhava em Londrina, naquela época, como telegrafista da Real Aerovias... Real Aerovias Brasil. Então, ele foi transferido de Londrina para Varginha. Eu nasci em Varginha por acidente. A gente morou lá há 15 anos, mas eu nasci lá por acidente. E a minha infância foi realmente muito bacana. Meu pai era um cara que cuidava muito da gente, minha mãe também. Tão importante isso, né? Demais da conta, demais da conta. E assim, meu pai e minha mãe, meus pais, são a minha base teórica. Assim, eles me deram, valores. Exatamente. Eles me deram tudo que eu tenho, de verdade. Assim, meu pai é um cara que tem 92 anos hoje, e eu ainda me sento com ele, conversar, para falar bobagem, para morrer de rir, assim, sabe? É um cara muito legal. E minha mãe é todo coração, todo coração. Minha mãe é um pacotinho preto de amor. Que bom, né? Coisa boa, né? Uma vez alguém me falou, pode faltar tudo na vida da gente, menos a sensação de ser amado. Essa é a mais importante na vida, talvez, sabe? Ser amado pelos pais. Com absoluta certeza, sim, com absoluta certeza. E eu tenho muita sorte, a minha família, eu caí numa família absolutamente deliciosa. Meus irmãos também são pessoas muito bacanas, meus pais são pessoas... E o gosto pelas artes, pela música, vem dali um pouco? Vem. Tem até uma história curiosa, eu vou tentar te contar ela rapidinho. O meu irmão Sérgio foi selecionado numa pesquisa que estavam fazendo para um site dos Estados Unidos, chama-se Ancestralidade Africana. E ele eles fizeram uma análise de DNA dele, e o DNA dele é 100% de uma tribo do Camerun, né? Do Camarões, chamada Tikar. Então nós somos, definitivamente, o nosso DNA é 100% igual ao da tribo Tikar. E essa tribo Tikar, ela é muito destacada pela musicalidade dos Tikar. Então quer dizer que está no sangue mesmo, está no sangue mesmo. Isso aí vem daí. E da minha mãe, provavelmente, a mãe é negra, né? Meu pai é branco. Então, assim, provavelmente ela é minha mãe, com certeza veio daí. E minha mãe vive o dia todo cantando. Ela, que tipo de repertório? Menina, ela canta cada coisa. Tem música que eu não conheço, assim, tem muitas músicas que eu não conheço. Mas ela gosta muito de cantar sambas, aquelas coisas de Orlando Silva, aquelas músicas de 1950 lá, para aquelas assim. Mas e a música na sua vida, o blues que você começou a tocar aos 13 anos? A música não é uma coisa comum, né? Realmente não, mas assim, eu comecei a tocar lá em Varginha porque eu tive a facilidade de encontrar um pessoal que mais ou menos me adotou para tocar no grupo deles. E eu comecei a tocar com esse pessoal e eu tinha 12 anos.
Quando eu tinha 13 anos, eu já estava tocando em boate já. Eu tocava, naquele tempo eu tocava violão, meu instrumento de verdade é contrabaixo. Mas eu tocava violão e cantava com uma bandinha que chamava Interrogação, lá em Varginha. Naquela época, todos os grupos de música tinham que ter um nome escrito no bumbo. E o nosso amigo Ronaldo Batiston, ele... a gente não sabia que nome de colocar no grupo, ele pintou uma interrogação no bumbo. O grupo virou interrogação. Era assim que os nomes nasciam, né? Até hoje existe, viu? É? Até hoje ela está lá O seu gênero preferido, que você toca ainda blues, né? Mas é o seu gênero preferido de música? Olha, eu sou bem jazzista. Eclético. Assim. Não, jazzístico, mas é. Eu sou bem jazzista, assim. Eu, inclusive, estudei, quando eu estava na Espanha, em Barcelona, estudei 3 anos na escola de aula de jazz e música moderna de Barcelona. E realmente o meu estilo favorito é o jazz. Ainda que adoro blues, adoro MPB, a MPB é muito bonita, né? A música popular brasileira tem muita coisa para contar para a gente. E também gosto muito de música clássica, mas em determinadas ocasiões, né? Assim, mas a minha história mesmo é o jazz. Eu gosto muito de jazz. E me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que você, atualmente, eu não sei, você se considera zen budista? Que eu não sei se a gente fala pratica o zen budismo, porque, bom, tem que praticar, né? Óbvio. Mas como que é essa aproximação do zen budismo? Olha, foi uma coisa muito curiosa. Assim, eu tive uma época na Espanha muito ruim, quando eu me separei de minha ex-mulher e tal. E naquele momento eu tive uma experiência muito curiosa. Eu me encontrei com uma pessoa num bar, que depois eu procurei muito tempo, nunca mais consegui achar, mas me encontrei com uma pessoa no bar que era um monge que vivia em Lhasa. E eu comecei a conversar com essa pessoa sobre fotografia. A gente começou a conversar sobre fotografia. Falamos, eu tenho muita vontade mesmo de ir ao Tibete e fotografar Lhasa e tal. Mas ele me contou que era budista e começou a me falar sobre o budismo. E foi uma coisa que assim, mexeu tanto comigo naquele momento que eu comecei a estudar, a tentar compreender aquela filosofia que ele me contou, que naquele momento me apaziguou muito, né? Me trouxe muita paz naquele momento. E continuei até hoje. É uma história mais de estudo. Eu não vou a templo, eu não vou. Eu estudo. Eu estudo a filosofia, né? É isso que eu tento praticar um pouquinho, porque não é fácil também. Tudo parece fácil, mas não é. Uma das coisas que eu gosto do zen budismo é assim, fazer uma coisa de cada vez, né? Então, por exemplo, vai lavar sua tigelinha de arroz, só pensando naquilo, concentrando naquele momento e não pensando desvairadamente, depois vou fazer isso, fazer aquilo. Então, sossegar, né? Sossegar, é aquilo, né? Sossegar a mente, né? Tentar ficar menos ansioso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu tento também. Você é ansioso ou não? Não, acho que não. Dá para ver, né? Eu sou sossegado. Não é sossegado, né? Vamos falar um pouquinho daquela nossa experiência do Colégio Universitário, sabe por quê? No seu site, né, num dos sites, pelo menos que eu vi, você menciona isso. Você, lá na sua biografia, você faz questão de falar, mudou a minha vida. Como que foi isso, mudar a sua vida, o Colégio Universitário, que foi, falando com o telespectador, uma experiência pedagógica, política, de caráter político, que durou 5 anos na UFMG. Um grupo de professores da UFMG criou um colégio, havia só 3º ano, era uma seleção muito rigorosa, e nós devíamos ser 800, 900, mais ou menos ali, todos iam prestar vestibular. Era só o 3º ano científico, pessoas de todo o Brasil. E nós estávamos lá, né, nós fomos privilegiados, vamos dizer assim. Completamente privilegiado. Eu me sinto completamente privilegiado. Eu, naquela época, eu tinha saído de uma escola militar. Eu estudei em Barbacena, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e tinha saído de uma escola militar vindo de uma filosofia de vida militar. Disciplina, rigor. Dura. E eu cheguei no colégio universitário, e o colégio universitário foi o meu primeiro contato com a liberdade, com sei lá, era muito diferente da vida que eu vivia. Um rapaz, primeiro de interior, de Varginha, que saiu e foi embora para Barbacena, e de repente jogado na capital, com ideias muito loucas, com deliciosa convivência. A gente teve uma convivência maravilhosa uns com os outros, tanto que ela dura até hoje, né? E aquilo realmente mudou a minha vida.
realmente abriram-se horizontes para mim. As portas da percepção, como diria o Aldous Huxley. Alguma coisa assim, né? E aquilo foi muito bom. Inclusive todo o pessoal daquela época, todo o pessoal que estudou no colégio universitário, eu acho que está em posições bacanas hoje em dia. São jornalistas. Cada um na sua área, cada um né? na sua área, né? Aquilo nos deu muita base filosófica, muita base emotiva, né? A gente era muito emotivo um com os outros, a gente tinha muita emoção. E era uma liberdade com responsabilidade, no sentido que as aulas eram muito boas, era tudo muito sério, e essa liberdade que eu nunca mais desfrutei na minha vida, de tanta liberdade, em lugar algum. E também não, também não. Mas enfim, vamos fazer uma interrupçãozinha, então, e nós voltamos daqui a pouco com o Jorge, o Black, falando das suas experiências de vida na Europa, principalmente na Espanha. Até daqui a pouco.